Tem muita gente boa aqui com a gente, Aline. Tem muita gente. Tem o Reconstruir Cruzeiro do Sul, que foi uma das pautas extremamente citadas no dia de hoje, e tem sido assim no último ano. A Jaqueline e a Cássia estão conosco. Também está conosco João Dúlios, prefeito da cidade, durante aquele episódio e um dos prefeitos, sem qualquer dúvida, que a gente mais falava em diversos momentos, porque acabava sendo a rádio a forma de comunicação com as pessoas. E a Mara está com a gente também, porque a Mara é coordenadora. Num primeiro momento ela foi coordenadora dos abrigos e agora ela coordena a questão dos módulos que foram instalados de forma provisória aqui na cidade. Era moradora de Lajeado e agora é moradora de Cruzeiro do Sul. Olha aí. Vamos começar com Reconstruir Cruzeiro do Sul? Vamos lá. A Jaque e a Cássia estão com a gente aqui. Primeiro, parabenizar essas gurias e todo o movimento. Que movimento espetacular que é o Reconstruir Cruzeiro do Sul. Olha, gente, todas as vezes que a gente entrevista vocês e todas as vezes que a gente recebe uma notificação de uma notícia nova em relação ao auxílio às pessoas que perderam tudo, a gente fica extremamente feliz e emocionado, porque é um trabalho totalmente voluntário e vocês estão se dedicando, não é só de alma e coração, vocês estão até extrapolando o limite de fato ajudar as pessoas, não só vocês, mas todo mundo que faz parte do movimento. Tudo bem, Jaque? Como é que tá? Bom dia. Bom dia, tudo bem, Moisés, Aline? Bom dia. Bom dia aos ouvintes. Vindo para cá e trazendo na memória os fatos que aconteceram e olhando datas para nos lembrarmos, porque foi um ano que hoje, olhando para trás, passou voando, né? Se passaram 365 dias, então nosso movimento, na verdade, iniciou mais ou menos uma semana depois das cheias, porque nós víamos o que estava acontecendo na cidade, não se sabia o que tinha realmente e efetivamente sobrado. Nós reunimos um grupo de empresários do Distrito Industrial, chamamos outras empresas também para virem junto conosco e nos sentamos e naquele momento a dúvida, o que fazer agora? Porque aí se ouvia nas rádios a seguinte informação: Cruzeiro vai virar uma cidade fantasma. E nós, de forma alguma, podíamos deixar isso acontecer. Então, começamos a nos mobilizar. Nós tínhamos valores para virem para a área privada, não pública, e nós não tínhamos uma entidade que pudesse estar recebendo isso. Naquele momento, nós nos reunimos, nós chamamos a comunidade, busquei agora as informações no celular, no dia 28 de maio, nós temos a ata de fundação do Rotary Clube de Cruzeiro do Sul. E já no início do mês de julho, nós tínhamos um CNPJ. Mas antes de nós termos um CNPJ, a Six nos emprestou o seu CNPJ para nós recebermos valores. E logo em seguida, o Rotary Clube Lajeado, que é o nosso padrinho, nos emprestou o CNPJ. E a partir daquilo, então, nós já andávamos, mas amparados. E logo em seguida nós começamos a andar com as próprias pernas. Os valores vinham, nós precisávamos de alguma forma auxiliar as pessoas. No primeiro momento foi através de itens que elas podiam usar nos locais onde elas estavam instaladas. E logo em seguida nós começamos já na questão da reconstrução. Na verdade, da reconstrução não. O reconstruir logo no início se baseou na questão da construção numa área segura. Então nós colocamos a cota 34+, para auxiliar as pessoas que tivessem um terreno nessa condição, para não ficarem na enchente assim que a água vier novamente. Então, a partir de lá, trabalhamos muito. A Cássia, que é arquiteta, que nós, empresários, vimos a necessidade de ter alguém, de buscar ela para estar conosco, nós nos juntamos para repassar um valor para ela, se dedicar 4 horas durante 5 dias da semana integralmente ao projeto. Então a Cássia, sim, ela é remunerada por valores dos empresários que fazem parte do movimento Reconstruir. Cássia, quantas obras que já estão finalizadas e quantas construções estão em andamento? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Moisés. Bom dia, Aline. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Em relação aos números de obras, nós temos hoje no total 188 famílias que já foram auxiliadas, 55 que já estão morando em suas casas. Do restante, então, o pessoal segue na evolução, segue construindo ainda a sua residência.
E a minha pergunta agora para vocês é, daqui para frente, o que o Reconstruir precisa? Quais são os próximos passos? A gente sabe no início foi tudo muito rápido, houve uma energia, houve também um envolvimento maior da comunidade, passa um ano, e a gente até já falou sobre isso com o próprio Reconstruir, né? Às vezes as pessoas vão voltando para suas atividades, vão tendo a sensação que as coisas já aconteceram, especialmente quem não está inserido dentro da cidade como Cruzeiro do Sul. Quais são os próximos passos e de que forma as pessoas podem continuar contribuindo? Nós temos, então, essas famílias que ainda estão cadastradas, elas vão estar sendo auxiliadas. O que trava um pouco o nosso andamento agora é justamente essa questão das casas que estão vindo do governo do estado. Então, eventualmente, nós estamos auxiliando alguma família e aí ela recebe uma moradia pelo compra assistida, né? Já que as moradias fixas em si ainda não se iniciou a construção. Então, a gente está trabalhando em paralelo com a prefeitura, cruzando informações para que se consiga auxiliar mais pessoas e não a mesma família esteja recebendo 2 benefícios. Isso está bastante complicado, então nós temos ainda os valores em caixa que vão estar sendo destinados para essas famílias que estão cadastradas, que estão na construção. O nosso grupo continua se reunindo a cada 14 dias para definir os próximos passos e a nossa meta é que o Reconstruir ele siga até agosto fazendo os repasses dos valores que nós temos hoje em caixa. Mas, eventualmente, ainda nós recebemos alguns contatos de valores para vir. Claro que isso a gente vai estar destinando também. E, de qualquer forma, o Rotary ele está inserido na comunidade de uma maneira muito concreta, muito firme, muito forte. E o nosso objetivo e o que a gente está tentando mostrar para a população também, que, tipo, aquela questão de assistencialismo, ela precisa não encerrar, mas ser vista de uma outra forma. E o Rotary vai estar entrando através de outras ações na comunidade, né? Então, os valores sempre são bem-vindos, a gente sempre vai estar trabalhando para o benefício da população, mas vai ser como um coletivo e não na construção de uma residência individual. João, prefeito naquele mês, porque foi quase um mês, né? Tudo tão tortuoso. Deixa a prefeitura lá no dia 31 de dezembro. Qual é a sensação de deixar com o trabalho em andamento, de hoje estar acompanhando as coisas que acontecem? Esse espaço de onde a gente fala, inclusive, é um dos exemplos vivos do andamento, da sequência de todo esse trabalho. Bom dia. Bom dia, Aline. Bom dia, Moisés, as meninas do Reconstruir. Todo o pessoal que nos ouve. Bom, eu vou dizer para vocês que é um sentimento de um dever cumprido, né? Porque nós vínhamos, sim, de outras intempéries do tempo, já há 4 anos atrás, quando nós tivemos a pandemia, esse momento já foi esquecido. Mas ele também foi muito grave, vamos dizer, para as administrações, porque teria que se fechar lojas, teria que se fechar barbearia, padaria, e tudo aquilo foi esquecendo no decorrer deste tempo com essa enchente que acabou acontecendo. Em setembro de 2023, nós achávamos aquilo já o fim. E aí, quando veio agora, então, a de maio, realmente para nós parecia que era o fim. Então, assim, com tudo que aconteceu, com todos os fatos, né, em todos os movimentos, se nós não tivéssemos naquele momento, Aline e Moisés, uma equipe muito grande do lado da gente, da administração, nós não teríamos vencido ela. Tivemos falha? Tivemos, mas nós também tivemos muitos acertos, porque nós tínhamos um grupo muito grande. Basta dizer agora o Reconstruir. Eles ficaram assustados com esta palavra fantasma, e aí eles se uniram voluntariamente. Deixam o seu trabalho para fazer algo para a nossa sociedade, para o nosso cruzeiro. Então isso, eu como administrador que passei, nós enfrentamos essas dificuldades. E agora, graças a Deus, Aline, quando eu falo desse dever cumprido, porque eu fiz parte desta compra desta área. A nossa administração, João Monga, toda aquela equipe que estava envolvida, faz parte desse local onde nós estamos hoje, num lugar seguro, onde logo ali na frente as pessoas vão estar com as suas casas. Então, assim, nós temos que pensar que no momento que nós estávamos naqueles dias e hoje onde nós estamos, foi uma certa evolução. E isso é uma gratidão, mas é uma gratidão, assim, de não ser comemorada. Porque, vamos dizer, um ano, né, de refletir de que nós podemos mudar como pessoas,
como administradores, no meu caso que eu fui, e o que está, a sua equipe, que ela seja iluminada, juntamente com esse pessoal do Reconstruir, para que todos os passos que eles dão, eles sejam importantes para a sociedade. Então é isso, esse é o sentimento. E isso nós precisamos, porque a gente foi muito criticado na época. Todas as nossas ações nós não tínhamos tempo para pensar, nós tínhamos que agir. E muitas vezes, nesta rapidez, hoje eu faria diferente. Então é isso, o sentimento que fica, mas de certa forma muito agradecido por todos que colaboraram, os voluntários, né? Essas pessoas que trabalhavam no anonimato, né? A gente não enxergava, né? Ficamos 3 dias e 3 noites acordados, né? A gente não sentia fome, não sentia sede, por causa da adrenalina, sei lá, enfim. Então é isso que eu gostaria de colocar aqui, torço para que a minha cidade evolua, e a gente viu em muitos lugares as coisas estão melhorando. Então isso é extremamente importante para mim, para toda a minha equipe e vocês da imprensa que vivenciaram isso também. Ô João, qual foi o valor de investimento da compra da área e de quem o município comprou essa área? Na verdade, teve 3 donos, né? Então o município adquiriu na época, são 27 hectares que o município comprou e 16 o Estado desapropriou, né? Então na época a gente fez uma avaliação de área, né, através da promotoria, né, que trouxe um profissional aqui para fazer uma avaliação, né, e naquela época, Moisés, foi estipulado o hectare em R$271 mil. Então este valor foi depositado em juízo na época, né, e depois sim, né, o município então acabou fazendo um empréstimo, né, para que a gente pudesse, né, e então foi adquirido 27 hectares, né, da compra do município de Cruzeiro do Sul. Vamos colocar a Mara na conversa. Mara, chega no meio aqui, faz favor. Chega na meiuca, aí no meinho. Como é que começou a tua história? Porque tu era coordenador dos abrigos, e uma dúvida que fica, porque no meio da guerra a gente não começa a calcular muito, mas vocês tinham uma média de quantas quantas refeições eram necessárias por dia. Quantas pessoas chegaram a ficar abrigadas em Cruzeiro do Sul? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Aline, Moisés, as meninas do Reconstruir, João Dúlios e aos ouvintes. No início eram mais de 600 refeições. E nos abrigos a gente tinha em média 511 famílias abrigadas. 511 pessoas abrigadas. Não me recordo bem agora, mais ou menos isso. Eram 11 abrigos no início. Aí depois a gente foi realocando eles, né, esse pessoal. E no final ali já a gente estava entre 4 abrigos. A Mara, a função da Mara é aquela que o prefeito João Dúlios falava, e me vem à mente uma frase do prefeito de Mussum, que ele dizia, organizar uma tragédia no meio da tragédia. A gente não tem um plano para uma tragédia. Talvez agora, a partir de agora, nós tenhamos planos, nós precisamos ter planos e estamos trabalhando para isso. Naquele momento nós não tínhamos, então era organizar a catástrofe no meio dela. A função da Mara, de coordenadora de abrigos, por exemplo, para uma catástrofe, não existia, Mara, até tudo começar. Como é que foi lá no início? Começa por onde? Começa por onde? Bem difícil. Eu trabalhei no resgate direto das famílias em Cruzeiro do Sul. Eu trabalhei junto com a Força Aérea Brasileira, lá no Alto do Parque, né? E logo depois, quando terminou tudo... Mara, tu era voluntária? Voluntária. Eu sou técnica de enfermagem. Na época eu estava trabalhando numa home care. E eu, bem próximo até ao Alto do Parque ali, eu ouvindo então os helicópteros e tudo mais, e com o meu conhecimento de socorrista e resgatista, também voluntária da Cruz Vermelha Brasileira, de Caxias do Sul, eu não poderia ir para minha cama, para o meu espaço quentinho, e sabendo que tinha muita gente, eu tive muito pedido de socorro no meu telefone. E exatamente na data do dia do meu aniversário, dia 3 de maio, foi a data que eu chamei a Alexandra, que na época, se eu não me engano, ela era responsável pela Secretaria da Saúde de Lajeado. Não conhecia ela e disse, eu estou à disposição. Mara, corre aqui agora. A gente só tem 2 médicos e mais ninguém. Então eu comecei a atuar, exatamente na data do meu aniversário.
E depois de tudo, então, todas as pessoas resgatadas, de todos os relatos, de tudo que eu vi, eu queria continuar sendo voluntário. E aí eu pedi para o Dr. Dejacir, da União Assistencial, né, que é então na clínica dele que eu também trabalhava, e ele disse: Mara, é Cruzeiro do Sul. Não conheço Cruzeiro do Sul, pois só vai. Aí eu vim e me deparei com a cidade. Eu fiquei em choque quando eu vi. Mesmo assim, eu senti que eu precisava ajudar. Então, conversei com a Elise Becker, fui contratada pelo município, né, para então coordenar os abrigos. No momento que eu entrei dentro do abrigo, eu botei os dois pés para trás e pensei: meu Deus, se tu me colocou aqui, é porque eu tenho capacitação para isso e que eles precisam de mim. E foi o que aconteceu, gente. Então, eu tinha uma colega, né, a Marta Della Torre, não estava sozinha na missão, e toda a assistência social juntas, todas as meninas, ninguém soltava a mão de ninguém. Teve dias que a gente quis, meu Deus, eu não consigo mais. E aí Elias dizia: ninguém solta a mão de ninguém, a gente vai até o final juntas. E foi o que aconteceu, a gente foi se organizando aqui, se organizando ali, muitos voluntários de todo o Rio Grande do Sul, voluntários de fora do Rio Grande do Sul, muita gente de fora, e tudo no intuito de ajudar. E aí ganhei o carinho do povo todo e permaneço aí atuando na área da coordenação dos módulos, então, e eu só tenho a agradecer ao João Dules, ao nosso prefeito agora, o Leandro, que ainda continua me dando a oportunidade, e era isso, meninas. Olha aí. Meus filhos estudam aqui, meus dois filhos estudam aqui, a minha pequena também. Estou morando em Cruzeiro do Sul, virei cruzeirense. Eu acolhi a cidade me acolheu. Que bonito esse trabalho voluntário. Acho que tanto o Reconstruir quanto a fala da Mara mostram aquilo que falávamos na abertura do programa, né? A força do povo da região, a força do trabalho voluntário, a força também da iniciativa privada, né, João? Que a gente sabe que lá no início o poder público já também não tinha para onde correr, precisou do apoio da iniciativa privada, e aí aqui a gente cita o Reconstruir Cruzeiro do Sul e tantos outros projetos que fizeram seus movimentos nas cidades da região para reconstruir as suas cidades. Porque, de novo, o gestor público também não tinha feito curso para fazer isso, né, prefeito? Era fazer no meio do caos. E todo mundo atingido, inclusive os prefeitos. Verdade. Eu acho que foi bem colocado, né? E eu tenho que aqui aproveitar, Aline, e falar das prefeituras da região alta. Né? Eles não tiveram a inundação, eles tiveram um alto volume de chuva que acabou vindo aqui para nós, aqui no Rio Taquari, mas mesmo assim eles colocaram máquinas no nosso município. Então, aproveitar esse momento, a rádio que é tão ouvida em todos os lugares, agradecer muito àqueles administradores, os colegas prefeitos da época, muitos estão lá hoje, né? Então, graças a eles, tudo isso, graças ao nosso Reconstruir e outras tantas pessoas que a gente nem enxergava, mas a gente sabia que estavam lá trabalhando. Então, uma gratidão muito grande também, e graças a Deus, assim, vamos virar a página disto a partir deste ano, né? E as coisas vão acabar acontecendo como estão de fato já acontecendo. Vamos chamar o Luiz mais uma vez antes de fechar. Eu sei que tu vai se encaminhar pro fechamento aqui, Moisés, só para que a equipe saiba que a gente vai chamar o Luiz. Eu ouço uma criança. E criança é vida. Criança é reconstrução. Então, eu acho que a audiência não consegue ouvir, mas aqui a gente está nesse espaço provisório bem ainda, pertinho, de residências provisórias, e a gente ouve uma criança. E é o choro de quem está saudável. Então nos emociona agora no fechamento da entrevista. Pode encerrar, eu precisava fazer esse registro para a audiência que não está ouvindo, mas certamente gostaria de saber que aqui tem vida, tem recomeço, tem criança. João, parabéns pela tua dedicação, parabéns pelo teu empenho, um abraço apertado para ti. A luta continua, Cruzeiro precisa muito de ti ainda, como morador, como ex-prefeito, como político que tu segue atuante, né? E a gente sabe que as críticas chegam, as críticas vão e vêm, ora tu é elogiado, ora tu é criticado, mas eu sei que tudo que tu fez foi com o coração lá atrás. Pode até ter errado em algum momento e tu admite isso, mas é importante a gente falar que no meio da guerra tu vai acertar muito e eventualmente tu vai errar. Então um abraço apertado para ti e parabéns por tudo. Muito obrigado, Moisés, a vocês também, né, que fizeram esse trabalho maravilhoso. A gente, quando era chamado pela rádio, né, para eu saber as notícias,
a gente nunca gostaria de dar aquela notícia e às vezes a gente tinha que dar. Então, muito obrigado a vocês também que fizeram parte desse processo e por isso que nós vamos dar a volta por cima, junto com vocês. Obrigadão mesmo. Mara, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Eu quero deixar uma fala. Eu atuei também na Covid e vi muitas famílias, elas ficaram separadas umas das outras, né? Diferente das cheias, que apesar de toda a catástrofe, muitas pessoas se uniram. O Covid, ela separou todo mundo. E essa catástrofe das cheias, ela serviu para unir muitas pessoas, ela uniu o Brasil inteiro. Diferente do Covid que separou, que foi um momento muito triste. As cheias também foram, mas uniu muitas as pessoas. Eu também só tenho a agradecer a oportunidade por estar no município e eu só agradecer a Deus, e Deus é maior que tudo e a gente segue em frente trabalhando. Muito bem. Manda um abraço lá pro teu pai, pra tua mãe. Um abraço aqui para Cássia. Jaque, manda um beijo lá um abraço para o Jeff também, um beijo para toda a tua equipe, para todo o time do Reconstruir o Cruzeiro. Um abraço para vocês, muito obrigado pela presença aqui na rádio, parabéns de novo pelo trabalho. Muito obrigada e quero deixar registrado aqui que se não fosse pela imprensa e nós sentados em casa com o rádio a pilha, porque nada funcionava, a informação de como estavam as cidades não teria chegado a nós e talvez nós não teríamos nos mobilizado e não teríamos feito tanta coisa como fizemos. E se nós fizemos, nós precisamos agradecer a todas as pessoas do Brasil inteiro que estenderam a mão para nós, continuam nos mandando valores, porque sim, eles confiaram em nós e eles sabem que tudo que eles estão fazendo, tudo que eles fizeram, chega efetivamente a quem precisa. Muito obrigada. Cássia, muito obrigada. Imagina, até a gente pode aproveitar o gancho e dizer que esse valor que chegou até nós e que foi repassado para as famílias até hoje, ele passa de R$2.250.000. Tá? Então, será agradecer vocês, realmente trazer todas essas informações para nós, nos manter informados, né? Muito obrigada, um abraço. Muito obrigada, gente, um abraço, vamos juntos nessa. Não podemos mais chamar o Luiz. Não podemos, disse a produção e eu obedeço, né, a produção aqui. Acho importante a gente citar, a Carolina está conosco, a Angélica está conosco, o André está conosco, o Ricardo esteve por aqui. Na sequência, o programa Troca de Ideias será apresentado lá de Lajeado do nosso estúdio, mas o Luiz Fernando Wagner seguirá daqui, reverberando histórias de moradores que estão nesse novo passo, nesse reconstruir, nessa nova chance de começar uma nova história. E hoje à tarde, Moisés, você estará em Arroio do Meio. Em Arroio do Meio, a programação do Redação já é de Arroio do Meio, né? Exato. Redação às 2h30 dá o pontapé lá no Navegantes, que também foi um bairro extremamente arrasado pela força do Rio Taquari. Depois o contraponto eu apresento junto com pessoas da comunidade, o prefeito, autoridades, enfim, bombeiros estarão participando com a gente para a gente recuperar um pouquinho de tudo aquilo que aconteceu. E eu quero dar um recado aqui, porque na segunda eu não estarei no Panorama, não estarei apresentando o Panorama, porque eu fui convidado pela AGERT, que é a Associação de Rádios e Televisão do Estado, para mediar uma conversa lá no Palácio com o governador. Então a gente vai estar conversando com o governador, é uma rede de rádios que será feita, serão mais de 50 rádios ao vivo pelo Estado, mais de 400 rádios que estão cadastradas para fazer pergunta com o governador, e a gente vai estar lá conversando direto com o governador lá no Palácio na próxima segunda-feira. Então é um momento assim delicado, né, Aline? Mas a lembrança, a gente fica feliz, orgulhoso, né, por lembrar da Rádio Independente, por lembrar de mim para fazer a mediação dessa conversa direto com o Eduardo Leite na próxima segunda-feira. E é importante, tudo isso é importante, se manter vigilante é importante, é recordar para não esquecer. Só tem uma forma da gente não esquecer tudo que a gente viveu e melhorar para as próximas gerações. É mexer sempre, constantemente nessa ferida que ainda está muito viva. A gente sabe que esses dias, eles são dias difíceis para todo mundo, mas a gente cumpre o papel de comunicar e de manter viva essa memória para melhorar para as próximas gerações e melhorar a vida de quem está agora. Então nós vamos nos manter vigilantes para Cruzeiro do Sul, para Arroio do Meio, onde estaremos hoje à tarde. O nosso abraço afetuoso, respeitoso, que nós possamos sempre narrar novas histórias e que, quando necessário, alertas sejam emitidos e que nós possamos falar da notícia com credibilidade da forma que fizemos. Eu estou dentro de tudo aquilo, né, Moisés? É claro que a gente queria estar aqui
numa festa, né? Queria estar aqui num cenário melhor. Mas eu estou feliz de estar aqui, de encontrar criança gritando, de falar de reconstrução, de falar do que já foi feito e do que deve ser feito aí nos próximos meses. Obrigada. Muito bem, um abraço para Cruzeiro. Para mim foi talvez o programa mais difícil de apresentar, porque eu segurei o choro durante todo o programa. Eu sou de Cruzeiro, a minha família mora em Cruzeiro, meu pai, minha mãe, o João foi meu parceiro no futebol, todas as gurias aqui eu conheço, a Cássia eu vi lá quando era pequenininha, vi ela nascendo, conheço os pais, conheço todo mundo, então a gente se emociona muito. Mas Cruzeiro tem muita força, o povo de Cruzeiro é muito trabalhador, muito batalhador e vai passar por cima de mais esse perrengue, de mais esse problema, sem dúvida alguma. E de tarde eu vou até Arroio do Meio, que eu tenho uma ligação fortíssima também, minha mulher é de lá, tem muitos amigos lá em Arroio do Meio, enfim, a gente fica assim muito emocionado um ano depois, nós que lá atrás, né, Aline? A gente se emocionou tanto, pela primeira vez eu chorei no ar lá atrás. A gente chorava, a gente se emocionava, engolia o choro, comia o choro, mas seguia comunicando e a gente precisa, né, relembrar, rememorar, lamentavelmente, tudo que a gente passou. Moisés, com a tua emoção a gente se despede, mas dizer para a nossa audiência que lá atrás, quando nós falávamos algumas frases que até hoje, quando a gente chega em algum lugar, as pessoas lembram da nossa, e eu falo da nossa dupla porque nós estivemos juntos, sempre juntos no ar, nós também falávamos, vai chegar o dia de narrar recomeços. Nós estamos narrando. É isso aí. Nós estamos narrando. São pequenos, são passos lentos, mas nós estamos. Um abraço para Cruzeiro do Sul. Até a próxima. Beijo, gente. Tchau.